Santo, Santo, Santo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida e a família de cada um, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe tudo que é seu, tudo que é ligado a você nessa noite. Hoje nós estaremos aqui tratando de um assunto de suma importância, né? Nós estaremos dando continuidade aí àquele assunto de ontem. Hoje nós estaremos meditando, né, em 1 Coríntios capítulo 1. Se você já quiser ir procurando aí, que Deus abençoe sua vida, amém. E nós vamos estar orando para iniciarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante da tua presença. Queremos pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que desagrada o teu coração, por tudo aquilo que fere o teu Espírito Santo. Quero pedir ao meu Deus e meu Pai, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória, para vir abrir nosso entendimento, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos dá a revelação da tua palavra, nos dá a sabedoria da tua palavra, nos dá, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a verdadeira essência do teu Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor que não sejamos imitadores, Pai, mas que sejamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, aqueles que trazem a essência que o Senhor nos passa. Abençoa a vida de cada um. Vem se manifestar, Senhor, segundo a força do teu poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 Coríntios, capítulo 1, 25. Amém? Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Foi feita por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se, glorie-se no Senhor. Ou seja, aquele que se gloria em alguma coisa, que se gloria em conhecer a Deus. Eu não sei se vocês se lembram que ontem eu falei que ia expor, né, alguns outros versículos do livro de Coríntios, né? Então, hoje nós estaremos tratando sobre isso. Amém? E o que nós temos para tratar hoje, queridos, é justamente a continuação daquilo que nós começamos a falar ontem, né? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. O que me chama a atenção é o fato de que o próprio Jesus Cristo é a sabedoria, né? Ele é o poder de Deus. E quando o apóstolo começa a tratar essas listas, né, de atribuições, vale a pena ressaltar que o apóstolo dos gentios, né, acrescenta agora a palavra justiça, a santificação e a redenção. Não repete a ideia do poder, né? Paulo se utilizou em alguns momentos, né, de vários termos a fim de descrever uma só e a mesma salvação através do poder, da redenção, né? E
o que me chama a atenção é que ele vai falar da justiça, santificação, né, e redenção. É quando nós começamos a ver que através do poder de Deus é que isso se manifesta, né? Para que haja uma sabedoria em alguém que não tem sabedoria, tem que haver uma manifestação, não é verdade? Nós lemos lá que a sabedoria do homem é loucura para Deus, que não é nada diante de Deus. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? As coisas vis, e por aí vai. E o que me chama a atenção é que Paulo ele se utiliza desses termos para descrever, né, uma só coisa, a salvação, né, tudo embutido na mesma, essas palavras, embora ele explane muitas vezes diferentes ângulos, diferentes formas, né, de falar sobre essa obra de Deus e em alguns momentos até dos atributos de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho hoje da sabedoria de Deus. Se existe alguma sabedoria sobrenatural, ela só pode vir de Deus. Eu não estou aqui desprezando o conhecimento, né, porque eu estaria sendo um tolo se estivesse desprezando a sabedoria, mas a maior sabedoria humana, ela não é nada diante da sabedoria de Deus. E quando essa sabedoria ela é revelada, né, quando essa sabedoria ela é manifesta a nós, ela é algo muito mais abundante, muito mais excelente e infinitamente maior do que qualquer sabedoria humana. E essa sabedoria é um dos atributos divinos, né? Deus ele é insondável, né? E ela é a base de toda bondade humana. Quando Deus começa a operar, né, na vida do ser humano, alguns atributos de Deus vão se manifestando, não é verdade? E é quando nós começamos a analisar, né, que, sobretudo, o bem-estar espiritual que fica disponível para nós. Quando eu começo a me relacionar com Deus e começo a me preencher em Deus, eu começo a usufruir de um bem-estar, de uma segurança, eu começo a usufruir de algo que em muitos momentos, ou nunca, né, eu tenha sentido. Todo ser humano ele veio de um ser espiritual, de Deus, né, e ele procura preencher essa espiritualidade, muitas vezes ele vai preencher com coisas erradas, né, ele vai preencher com drogas, com bebidas, né, que não deixa de ser uma droga, com prostituição, com noitadas, com curtições, mas que só vão surtir um pouco de efeito durante um tempo. Mas o vazio ele vai somente aumentar cada vez mais. Então, quando Paulo se utiliza disso, ele começa, quando o apóstolo começa a se utilizar dessas palavras, ele vem falando de algo, né, que Deus vem trabalhando em nossas vidas, de algo que Deus vem trabalhando em nossos corações, de algo que Deus vem trabalhando, né, no nosso viver. E vamos dar uma lida lá em Efésios capítulo 1, amém? Vamos lá para o versículo 7, 8 e 9. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Amém? Então, quando nós analisamos parar para analisar aquilo que o apóstolo está dizendo, né? A transformação do ser humano, o fato dele ser usado, a sabedoria, né? O fruto do Espírito, né, que vem sendo manifestado em nossas vidas, mediante uma ação de Cristo, né, uma ação de Deus em nossas vidas. E o Evangelho ele contém esses tesouros de sabedoria divina. Esses tesouros eles vão ser revelados, eles vão ser passados a nós, né, eles vão ser nos dados, né, ou transmitidos. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler o 6
e o 7. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Queridos, para analisar que tudo que nós estamos vivendo hoje, Deus já havia preparado. Tudo aquilo que nós estamos usufruindo e aquilo que nós não estamos usufruindo. Você se torna mais íntimo a partir do momento em que você vai se relacionando mais, né? Cada vez que você vai conhecendo, você vai aprendendo, você vai se descobrindo, né? E isso é um tesouro para as nossas vidas. Paulo ele faz contrastes entre a sabedoria humana, né, e a sabedoria de Deus, né? Ele vai quebrar toda a filosofia, né, ensinada para nós, né? E essa sabedoria ela é ministrada, ela é conhecida, né? Ela é manifestada através somente do Evangelho. Eu até digo aqui para vocês que o inimigo das nossas almas, ele conhece todas as escrituras, toda a escritura, né? Mas a revelação dela é dada a nós. Deus tem prazer em compartilhar, em revelar, né, para as nossas vidas. Amém? E é quando nós começamos a ver que a sabedoria humana ela vai gerar orgulho, ela vai gerar soberba, né? Ela vai gerar altivez, ela vai gerar conflitos, ela vai gerar muitos problemas. Mas a sabedoria divina conduz à salvação da alma, não somente as nossas, mas como as de outras pessoas. Quando aquela luz de Deus começa a brilhar em nossas vidas, ela começa a alcançar outras pessoas. Porque se você clamar, se você se calar, até as pedras vão clamar, não é verdade? A sabedoria divina, ela se manifesta de uma forma tremenda em Cristo, né? Eu quero convidar você também, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 6, de 4 a 9. Vai dizer assim, ó: porque é impossível os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, ou seja, foi manifestado a eles, né? E se fizeram participantes do Espírito, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram ao Filho de Deus, e os expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, e muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Falando aqui sobre sabedoria divina e sabedoria humana, né? Qual será o fim de toda sabedoria humana? Mas a sabedoria de Deus ela vai permanecer, né? Ela vai estar sempre ao alcance de cada um de nós. E é quando nós paramos para analisar, queridos, tudo aquilo que nós temos provado, né? Embora todos nós precisemos provar mais ainda, né? E buscar mais ainda essa revelação, né? Então essa manifestação de Deus, né? Ela é tremenda. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 1:4. Então essa graça ela nos foi dada através de Cristo, né? E o apóstolo ele vai dizer assim, ó: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. E aí ele continua lá no versículo 5, ó: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Então o que nós temos não vem de nós, não vem da nossa essência, mas foi nos dado através da graça, em sabedoria, né, e em conhecimento, através da palavra de Deus.
é ela que vai nos transportar, né, para um grau de excelência, um grau a qual somente Deus tem ou somente Ele pode dar. E as pessoas se gloriam muito em suas sabedorias, não é verdade? As pessoas se acham mais sábias do que as outras, está sempre criticando as outras, e se nós formos parar para analisar, a gente não sabe de nada. Uma vida só é pouco, né, para a gente aprender tudo que precisa. Então, o próprio Cristo ele vai ser a personificação de toda a sabedoria divina, de toda a sabedoria de Deus, né? Conforme nós aprendemos através da palavra de Deus, né? Através da abertura, né? do nosso estudo. Ali vai nos falar que Cristo proporciona a todos nós, né, esses benefícios prometidos pela sabedoria. E é quando nós paramos para ver, né, queridos, quantas coisas estão disponíveis a nós, mas que em muitos momentos passam desapercebidas, né, que a palavra de Deus ela nos convida, né, buscai com zelo os melhores dons, né, buscai com zelo, estar buscando aquilo que é de Deus, aquilo que é bom, né. Então, tudo quanto eu e você possamos conhecer acerca da verdadeira sabedoria, né, a sabedoria de Deus, nós vamos somente conseguir conhecer através de Cristo, né, através dessa manifestação, através dessa revelação, né, porque para os homens, Cristo é a sabedoria de Deus, Ele é a personificação. A sabedoria de Deus também, querido, ela é demonstrada, né, no seu plano relativo à redenção do homem, através da redenção da humanidade, né? E esse plano, ele concretiza algo que a sabedoria humana, sob hipótese nenhuma, pode concretizar. Então, no plano da redenção, Deus estabelece novamente um vínculo, o véu se rasga, a ação do Espírito Santo vem, e ali começa a sabedoria, começa-se a ter o contato, começa a ter o vínculo, começa a ter um relacionamento, mas principalmente a nossa redenção, a salvação que vem da parte de Deus. E essa palavra, né, ou a mensagem da cruz, ela é o foco de toda essa sabedoria. É ela que vai nos trazer, né, aquilo que precisamos, né? Através da sabedoria de Deus, que o mundo inteiro pode ser em potencial salvo. Na verdade, somente esta palavra. Qual é a sabedoria humana que pode alcançar e transformar a vida de alguém? Mas a sabedoria de Deus, né? A sabedoria que vem através de Cristo, ela pode tanto alcançar como transformar. Ela vai trazer tanta salvação como vai entrar esse processo, né, de salvação. Então, para muitos, isso pode parecer escândalo, né? Há uma insensatez e muitas vezes se torna pedra de tropeço para os homens de muita sabedoria, né? Que tem um conhecimento muito elevado. Mas Cristo, ele vem ser essa personificação da sabedoria de Deus, e em alguns momentos ele confunde, né, durante a sua vinda, muitos dos sábios, né, pessoas estudadas, pessoas letradas, não é verdade? Então, a grande verdade é que essa sabedoria de Deus, que tantos homens reputam como insensatez, né, nós vamos olhar que a sabedoria humana sem Deus ela é insensatez. Mas o ímpio, ele olha para nós e nos tem como pessoas insensatas. Não é verdade? Eles acham que nós estamos fora de si, né? Então, isso que eles não gostam, que eles repudiam, né, é a mais sábia de que qualquer sabedoria que eles possam ter conhecido, né? Porquanto cumpre aquilo que o evangelho humano está impossibilitado de fazer. Amém?
tudo aquilo que eu não consigo fazer, esse evangelho, esse poder, essa manifestação, ela vai conseguir, ela vai alcançar, né? Somente ela pode fazer isso. E esse cumprimento nós vamos verificar muitas vezes em homens humildes. Eu não estou falando de rico ou pobre, estou falando de humildade. Amém? Que essas pessoas reconhecem sua ignorância espiritual e sua necessidade de receber de Deus, né? Eu só tomo algum remédio quando eu reconheço que eu estou doente. Eu só como algo mais forte quando eu reconheço que eu estou fraco. Então, não tem como essas pessoas falarem algo que elas não provaram, não é verdade? A ignorância, muitas vezes, ela não é somente a falta de informação, mas a ignorância, muitas vezes, ela vai ser por não querer conhecer algo que ainda não foi provado, que essa pessoa não provou dela. Amém? Então, através disso, né, do poder de Deus, há essa iluminação, há esse esclarecimento, né? Mas os soberbos e arrogantes, em muitos momentos, eles vão resistir isso, né? Então nós temos que ter essa convicção. Cristo é a verdadeira sabedoria, né? E muitas vezes as pessoas veem isso como uma violência, né? Em contraste com a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela muda de tempo em tempo. Cada vez que vem um filósofo com uma nova sabedoria, ela vai tendo uma mutação, né? Mas a sabedoria de Deus, ela vai permanecendo, né? Aquilo que a Escritura já dizia há mais de 2000 anos, ela vai permanecendo. Amém? Se nos tornou, Deus fez de Jesus Cristo, né? A manifestação dessa sabedoria e muitos outros atributos e qualidades que a gente mencionou hoje, né? Então nós vamos ver que muitas coisas foram manifestas de Deus para nós, mediante seus decretos, né? Baixados desde a eternidade, mediante a vinda do Filho de Deus, né? Mediante a encarnação dele, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Mediante o ministério terreno de Cristo, né? Mediante também a sua exaltação, né? A mão direita de Deus Pai, onde ele foi feito, onde foi cumprido aquilo que havia de ser, né? O Senhor Jesus, e de onde brande toda a autoridade, de onde estabelece toda a autoridade, de onde existe toda autoridade e sabedoria no céu e na terra. Vamos ler lá Mateus 28, 18. Lá diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: e me é dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, o Senhor Jesus, ele nos deixa essa ordenança, né? E o que me chama a atenção é que eu não tenho apenas que buscar, né? O que está disponível para mim e para você é para que a gente tenha e para que a gente leve, para que a gente aprenda e para que a gente ensine. E quando nós paramos para analisar, queridos, nós podemos perceber que muitas pessoas estão acomodadas. Não, eu estou salvo, né? E tá tudo certo, né? E quando nós paramos para analisar, nós vamos ver que está errado. Porque o Senhor Jesus, de graça, Ele nos deu, e de graça Ele quer que a gente distribua isso, né? Todos esses aspectos, né, tudo isso que foi designado antes da fundação do mundo com o propósito de produzir a salvação e a redenção humana. E quando a palavra diz que isso está em Cristo Jesus, né,
todos os benefícios, né, do plano remidor nos são outorgados mediante a nossa identificação e comunhão com o nosso relacionamento, né, com aquilo que nós vamos desenvolvendo com filhos, né, com o Senhor Jesus, né, com o Filho Homem, com Jesus Cristo. E aqui nós vamos conseguir identificar, né, que nós temos a reiteração da ideia, né, de uma vida espiritual muito mais abundante em Cristo Jesus, de um conceito bem presente nas Escrituras e muitas vezes narrado pelo apóstolo Paulo. E aqui nós podemos citar, né, as experiências. Paulo está falando aqui de algo que ele viveu, amém? Foi um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, da qual não é dada ao homem, né, nem pronunciar. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é algo que o disseram. Ele está falando aqui de algo que ele provou, de algo que ele experimentou, amém? De algo que ele vivenciou. Então, quando nós paramos para analisar isso, né, toda esta questão, nós vamos ver que o que ele está expondo aqui é algo excelente, é algo grandioso, amém? É algo que Deus deixou para nós. Ele vai falar essa expressão e nós vamos entender que essa intimidade, né, esse relacionamento espiritual criado através dessa busca do Espírito Santo, dessa revelação do Espírito Santo, nós vamos ver que Deus, ele é a fonte que dá origem, né, a todos esses benefícios, né, todas essas grandezas espirituais. E tudo isso nos é derramado por intermédio de Cristo, né, e através hoje da ação do Espírito Santo. Cristo, ele traz e deixa o acesso, né? E hoje o Espírito Santo vem nos revelando. Amém? E em outras palavras, né, o nosso apóstolo, ele não via esses benefícios serem derramados sobre nós somente quando o reino de Cristo somente quando o reino de Cristo for finalmente estabelecido. Ele já começa a provar, né? Cristo veio, cumpriu o plano da redenção. Nós vamos provar algo muito maior, né, quando nós estivermos com Deus, mas nós vamos começar a provar, nós vamos começar a usufruir, né, de algo muito maior do que o homem que não conhece a Deus, de um homem que não tem a revelação de Deus. Amém? Então, pare para analisar, queridos. Somente os verdadeiros versículos, né, serão favorecidos por esse verdadeiro conhecimento, essa verdadeira revelação, né? Mas eles já estão disponíveis, né? E embora eles ainda vão ser ainda mais plenos, né, na nossa vida futura, né, quando nós estivermos com Deus, quando aquilo que é em parte, somente vai vir o que é perfeito quando aquilo que é em parte for aniquilado. E aí nós vamos provar, né, de uma continuação de uma comunhão com o Senhor, através dessa transformação segundo a imagem moral e espiritual de Deus, né? Nós temos... vamos ler lá Romanos 8:29, vamos ver o que ele diz lá. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem dos filhos de Deus, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, estes também justificou, e ao que justificou, estes também glorificou. Então, o plano, ele já está completo, ele já está acessível para mim e para você. Amém? Ele já está... Então, voltando naquele primeiro versículo que nós lemos no início, justiça, né? Cristo é a nossa retidão, né? E significa muito mais do que o fato de que fomos
esclarecidos, né, declarados perfeitos em Cristo Jesus. Não é verdade? Embora tudo isso que nos foi dado já esteja ao nosso acesso, né? Mas essa palavra ela vai expressar uma grande verdade. E o que é que a gente aprende com isso? Que seremos feitos perfeitos como Ele é perfeito, o próprio Deus e Pai. Um dia nós estaremos lá em toda a comunhão, né? Novamente nós temos que destacar a ideia da transformação, né? Moral, que faz parte da transformação íntima com Deus, que é operada através do Espírito. E em consequência, né, em consequência disso, nós vamos ver que essa parte espiritual de Cristo, de que Paulo está trazendo aqui para nós, ela já está disponível, ela já está pronta, né, para mim e para você. Então, dessa maneira, a gente vai se tornar, né, de acordo com o sistema da graça divina, em algo que a lei mosaica não nos podia transformar, né? A lei humana, né? Os princípios, nem a lei mosaica, nem os princípios humanos, né? Mas a graça ela nos trouxe tudo isso, né? Tudo quanto esses preceitos, né, da lei podiam fazer era nos mostrar, né, quão distanciados nós estávamos de Deus, devido à nossa corrupção, nosso pecado, de acordo com Isaías 59, 1 e 2, né? Vai dizer que os nossos pecados nos afastam de Deus e faz com que Ele encubra o seu rosto de nós, não é verdade? Então nós vamos ver que mediante essa transformação, através dessa espiritualidade, através daquilo que Deus deixou já disponível para nós, falando de outra forma, né, aqueles que tiverem se tornados transformados, né, moralmente perfeitos, né, em termos que a gente vai corresponder também, serão compartilhados da natureza íntima de Deus, da natureza incorruptível de Deus. Imagina, queridos, quando nós estivermos lá com Ele. A justiça de Deus, ela precisa tornar-se nossa. A gente tem que olhar, né, para essa justiça, de olhar para esse plano da redenção e saber que nós precisamos cada vez mais entrar nesse processo de transformação. Amém? Não apenas ter um posicionamento parcial, né? Mas temos que ter um posicionamento firme, né, de estarmos em Cristo, de cumprir o propósito da qual o Senhor designou em nossas vidas, de seguir essa carreira que nos foi proposta, de se afastar do pecado, de buscar essa intimidade, essa transformação. Amém? A justificação é um tema muito extenso, né? Que se a gente for parar para falar sobre ela, nós vamos começar lá no Antigo Testamento e vamos terminar lá em Apocalipse, né? Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia não está dizendo que nenhuma condenação há para quem vai na igreja. A Bíblia não diz que não há nenhuma condenação para quem congrega. A Bíblia não diz que não há condenação para quem pula e roda. Ela diz que é para quem está em Cristo Jesus. Né? Não que quem faça isso não me entenda. O que eu estou tentando dizer aqui é que aquilo que eu carrego aqui, né, essa essência que foi plantada nessa morada, nessa casa de Deus, ela é muito maior do que tudo. Ela é muito maior que muita coisa. Amém? E somente isso, né, que vai nos transformar em alguém perfeito e santo como Deus. E nós sabemos que o crente virá a receber isso, vai ser compartilhado, né, essa perfeita natureza. Então isso envolve muito mais do que apenas a ausência do pecado ou do perdão dos pecados. Envolve um relacionamento, envolve um vínculo
né? Envolve uma revelação de algo que Deus tem para nós que é muito mais abundante. E essa participação na natureza moral positiva de Deus, conforme a gente vai parando para analisar, vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Ele vai falar de algo de transformação, né? Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, queridos, quando a gente para analisar o que o apóstolo Paulo está nos trazendo nessas cartas, o conhecimento, né? O crente ele vai desfrutar, né? Ele vai ser compartilhado para ele de sua perfeita natureza moral, né? Através dessa espiritualidade. Amém? Igualmente há uma participação na natureza moral positiva de Deus. O Espírito Santo é quem forma em nós nessa natureza moral positiva, esse vínculo e esse relacionamento com Deus. E Ele é quem vai proporcionar as qualidades que existem em Cristo. Ele é quem vai tornar abundante, né? Ele é quem vai revelar isso a nós. Através, como por exemplo a bondade, né? A alegria, a longanimidade, a benignidade, na verdade, mas principalmente a paz. Se você parar para analisar Cristo, embora tudo que ele tenha passado, eu desconheço em algum momento Cristo se desesperar. Amém? Você vê Cristo chora, passa por dificuldades, vê incredulidade, vê a traição, mas a paz de Deus ela estava ali. A paz que excede todo entendimento, né? Jesus ele é a própria manifestação da paz, né? Então através disso a gente vai vendo como é essa natureza. Hoje as pessoas não estão em paz por causa dessa doença da pandemia, né? Elas estão com medo, estão em pânico, estão preocupadas e através disso entra uma síndrome do pânico, mas não é isso que Jesus deixou para nós. Não é isso que o Espírito Santo, né, quer que a gente esteja passando, porque ele já proporcionou para nós aquilo que nós precisamos, né? E nós precisamos admitir que isso envolve mais do que a mera ausência do pecado, né? A justiça que temos aqui ela é consequente, né? Fala sobre a natureza moral e transformadora do povo de Deus, dos remidos de Deus. Amém? E quando a gente fala da natureza da santificação, a santificação ela é uma continuação das nossas conversões. E realmente, né, é apenas um outro nome dado à total transformação que Cristo opera em nós. Primeiramente no aspecto moral, né, para participarmos da própria santidade de Deus. E depois, né, no aspecto metafísico, né, para compartilharmos das virtudes positivas de Deus, daquilo que o Espírito Santo vai nos dar, e finalmente da sua própria natureza. Ele deixa a sua própria natureza para participarmos, né, segundo a gente vê no Evangelho, né? Vamos abrir lá em Efésios 3,19. Vamos a partir do 17, amém? Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A essa glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações,
para todo sempre. Amém. Amém? Então, quando a gente para analisar, para falar, né, sobre essas virtudes, né, algo que Deus, através da sua natureza, deixa à nossa disposição, nós vamos ver que a santificação, ela é um termo que usamos a fim de dizermos como a salvação vai se concretizando em nós, né? Especialmente nesse ponto de vista moral e ético. Amém? A santificação, ela não pode ser uma opção, ela tem que ser um estilo de vida, né? Que nós podemos aceitar ou não quando nos é conveniente. Nós temos que rejeitar, né, essas exigências, né, que parece muitas vezes ser difícil para nós. Vamos deixar as exigências de lado, deixar aquilo a renúncia de lado, né? Às vezes, deixar a renúncia de lado como, né? Às vezes as pessoas não querem renunciar a algo. Elas acham que aquilo é importante e querem se abraçar com aquilo. E em alguns momentos elas vão morrer abraçado com aquilo. Vai morrer abraçado com orgulho, vai morrer abraçado com arrogância, né? Com a sabedoria humana. Não é verdade? Então, quando nós paramos para analisar tudo isso, nós vamos ver que o que Cristo deixou para nós é muito mais abundante. Amém? O que Cristo deixou para nós é algo muito grandioso. A santificação é a gente usufruir, né, desta justificação, fazendo com que ela seja um elo necessário com a glorificação. E assim a cadeia duradoura da salvação, né, que Deus dá, que Ele oferece para nós, né, como um de seus elos, através da santificação. Apesar de haver um aspecto inicial de santificação, que Deus nos chama para essa santificação, quando Deus nos separa do mundo, né, ela começa na nossa conversão. E a palavra de Deus diz, né, sem santificação ninguém verá Deus. O salmista diz: quem subirá, Senhor, ao teu santo monte? Ou quem habitará no teu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Nós temos que cada vez mais parar para olhar como tem sido o nosso estilo de vida, né? Deus ele vai transformando, né, essa natureza que nós temos na natureza de Cristo, né? Mas ainda virão alguns aspectos da santificação futura, né? Quando essa redenção for completada, quando esse plano na realidade for completado, né? Nós seremos completamente liberados dos princípios do pecado, quando estivermos plenamente transformados, né, em nós, quando essas virtudes que Deus preparou para nós, como amor, virtude, bondade e os atributos de Deus, né? A santificação é algo que nós podemos entender como a concretização, né? A realização do Espírito. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 6,11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nem uma delas. O que tem nos dominado, né? O que tem nos impulsionado? Isso pode ser emitido em muitos momentos. Vai haver um esforço nosso, amém? Mas ela é dado pela ação do Espírito, amém? Só que o Espírito ele não invade, não é verdade? Então nós temos que estar buscando isso. Nós temos que estar atrás, né? E só quem pode concluir isso no aspecto geral, num plano pleno, é Deus. Começou em Cristo,
através da ação do Espírito Santo e depois a concretização. Nós vamos ter acesso a tudo, né? Quando estivermos com o nosso Senhor, quando Ele vier nos buscar, né? Sem a santificação é impossível alguém herdar o reino de Deus. Vamos ver lá 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Diz assim, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Está interrogando. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o qual tem sido, mais uma vez, tem sido lavado. Foi aquilo que eu li, né? Então, nós temos que estar continuamente, né, buscando isso que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Essa é a palavra que eu tenho para a gente hoje, para estarmos meditando. Quero agradecer você que esteve aí conosco até agora. Amanhã vou estar buscando um momento lá com a nossa apóstola para saber como é que vai ficar a questão dos nossos cultos e como iremos retornar. Amém? Mas que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.